Nunca houve um consenso quanto ao livro do Apocalipse, nunca houve. De uma maneira geral, as elites religiosas orientais, que é o berço mesmo do cristianismo, né? Aquela parte mais oriental do Mediterrâneo, cobrindo Alexandria, Antioquia, cobrindo várias cidades da Turquia, a própria Grécia. Então, esse berço do cristianismo nunca simpatizou com o livro do Apocalipse, que é comumente datado entre o final do século I, quiçá início do século II. É um texto que eles viam com muita, essas elites viam com muita má vontade. E por dois motivos básicos. Se pensa Novo Testamento. Então, se eu estou falando Novo Testamento, eu estou falando de século IV, século V, não antes disso. Essas elites religiosas, elas viam com uma certa má vontade, principalmente as orientais, esse livro, e o motivo eram dois, basicamente. Muita perseguição nos 4 primeiros séculos a cristãos. Muita perseguição. Muita gente boa foi perseguida e morta pelo simples fato de serem cristãos. E isso, claro, deixou marcas. E agora, nesse século IV, a partir de Constantino e posteriormente com Teodósio, agora que essa elite religiosa se torna império e o império se torna essa elite religiosa, o que Daniel Juste, que está aí nos acompanhando, eu, Lair, chamamos da autoproclamada ortodoxia, né, cristã. Agora que essa autoproclamada ortodoxia chegou ao poder, tem que conviver com um tipo de autor que fala que Jesus vai voltar numa dimensão quiliástica ou milenarista, quer dizer, vai voltar daqui a 1000 anos e vai impor o seu reino, etc. E tal. Para com isso. E esses 1000 anos, né, já estão para acontecer, porque a interpretação é aberta, quando virá os 1000 anos. Né? Então, isso, de alguma maneira, era um certo estorvo. E Jesus, na dimensão da autoproclamada ortodoxia, né, respaldada, baseada em material paulino, que Jesus está para voltar na chamada parousia, ou segunda vinda, dentro desse campo do cristianismo, tudo bem. Né? Nós até proclamamos isso, nós até pregamos isso, mas enquanto não vem, vamos viver nababescamente, vamos viver, obviamente, aqui como reis. E essa premissa também vale até hoje. Né? Uma liderança religiosa que enche a boca para falar que Jesus vai voltar, para instaurar, então, o seu reino, o reino de Deus, arrecada uma grana altíssima e aplica em mercados de ações, aplicam em renda fixa para resgatar daqui a 1 ano, 2 anos, né? Vão fazendo seus investimentos, né? Mas Jesus está para voltar. Então, é algo que soa um tanto quanto contraditório. E essa dimensão teológica contida no livro do Apocalipse, de um Jesus que vai voltar, que está para voltar, que já está os sinais aí dados, não? Os sinais já estão dados e esse Jesus já está para voltar, isso era um incômodo, era um grande problema. Claro que, do ponto de vista teológico, agregava-se também essa ausência de cruz. Um dos critérios chaves, básicos, para fechamento do corpus neotestamentário é que Jesus precisa morrer, ser enterrado ou sepultado e, no 3º dia, ressuscitar. Mas eu já falei para vocês, isso não está aqui no livro do Apocalipse. Jesus não morre, não ressuscita.
Não tem essas coisas lá. Então, isso era um problema. Agora, o segundo grande problema do livro era mesmo essa dimensão que não é possível estabelecer qualquer acordo com o Império. O livro do Apocalipse é belicista, no sentido de dizer, né, que a batalha entre o bem e o mal, entre Jesus e suas hostes e a do diabo, da besta e suas hostes, só terá um vencedor. E esse vencedor será Jesus. Então, o Império Romano, que é a besta, que representa o Nero redivivo, ele será derrotado. Não tem acordo, não dá para fazer acordo, não dá para ser estilo Paulo. Romanos, capítulo 13. Olha aí, pessoal, respeitem as autoridades. As autoridades romanas não estão aí por elas mesmas. Foi Deus quem as colocou aí. Então, tratem de respeitá-las. Isso não tem no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse não tem acordo. O autor é anti-império. O nosso João de Patmos tem horror ao Império Romano e a tudo que ele representa. Então, obviamente, que no século IV, século V, né, as elites eclesiásticas vivendo de beijos e abraços com as elites imperiais, esse tipo de literatura, esse tipo de texto, não era absolutamente recomendável, entende? Não casava com a proposta político-teológica da autoproclamada ortodoxia, que era, desde o início, estabelecer o diálogo, estabelecer pontes, estabelecer garantias de que as elites romanas que aceitassem aderir ao movimento de Jesus, sem Jesus, seriam muito bem-vindas. Então, isso fere completamente, isso bate completamente com o texto do Apocalipse. Então, esse é um segundo dado que eu diria comprometedor, e por isso fazia do livro do Apocalipse um problema. Então, de alguma forma, esse é o último texto a entrar, e nem todas as igrejas, principalmente as orientais, aceitavam o Apocalipse.